Olá, a paz do Senhor Jesus, para você que está chegando aí agora, a paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a todos, você que está chegando aí agora, né, tá entrando nessa live. Isso. Acho que o sinal tá bom, né? Hoje acho que a internet tá um pouquinho melhor aí. Vamos ver se vai dar certo. Todas as vezes que a gente entra, tá tendo uns probleminhas de internet, né? Caindo um pouquinho aí. Ah, que bom que a internet tá funcionando. Então, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos pedir ao Senhor Jesus que esteja conosco nesta hora. O Senhor sempre está do nosso lado, né? Vamos começar aí com uma oração. Vamos agradecer ao Senhor por essa semana que se passou. Eu tenho certeza que essa semana que se passou, nós temos muito a agradecer. Agradeça ao Senhor aí na sua casa. Nós estamos separados por uma tela, né? A distância nos separa, mas o amor de Deus nos une. Tá? Ô, meus queridos que estão entrando aí agora, vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus fez muitas coisas nessa semana na tua vida, tenho certeza disso. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Eu lhe sou grata, Deus, porque nesses dias tão difíceis, Senhor, o Senhor tem acalmado os nossos corações. O Senhor tem trazido promessas às nossas vidas, no qual nós estamos andando em cima dela, Pai. Andamos em cima da Tua palavra, da Tua promessa, Senhor. E o Senhor nos trouxe a promessa, Senhor, que muito em breve o Senhor estará curando, sarando essa terra, Pai. E eu creio nisso, Pai. Eu creio, eu não arredo o pé desta promessa que o Senhor me fez. E eu verei a minha terra curada, sarada, Senhor. Haverá cura, Senhor, na nossa terra, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Olá, voltamos. Eu vi que travou aí, né? Mas vamos continuar aí. Que o Senhor Jesus nos abençoe, tá? Vendo aqui a Geice, Ana Paula, querida, Nilceia, a TT. Vamos seguir aí com a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus te visite aí no seu lar. Amém? E nessa semana o Senhor trouxe ao meu coração de estarmos vendo aqui a passagem de Atos 28. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, pode estar me acompanhando, ou se você quiser apenas me ouvir, eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, no capítulo 28. E diz assim a palavra do Senhor, no seu versículo 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha que chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo de uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão.
E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo-lhe ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Amém? Essa passagem, ela é bastante conhecida no meio, mas ela vem nos trazer muitas revelações. Primeiro, eu gostaria de relatar aqui e fazer uma pergunta. Quem era Paulo? Quem era o apóstolo Paulo, na qual o livro de Atos vem narrando? Quem era Paulo? Eu vou fazer um breve resumo, só para a gente esclarecer um pouco aí, né? Paulo, ele era um romano de nascença, mas ele era filho de israelitas, né? Paulo estudou nos melhores lugares em Jerusalém, né? Ele ficou sob o ensino do renomado mestre da lei, Gamaliel. Pode-se dizer que a família de Paulo possuía muitos bens materiais, ou seja, Paulo não era um rapaz pobre. Paulo era de uma família rica, pode-se dizer, pelo histórico dos estudos que a gente vê. No livro de Atos, nos informa que Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele estudou bastante, o suficiente para seguir as leis de Deus. Só que com isso ele se tornou um perseguidor de cristãos. E por quê? Ele achava que ele estava fazendo certo. Paulo não perseguia cristãos por birra somente, mas ele achava que ele estava fazendo certo, de acordo com as coisas das leis ali que ele aprendeu. E, continuando aqui, estou resumindo bastante, tá? Paulo, numa das missões dele, ele indo para Damasco, já para perseguir os cristãos, ele se depara com uma luz muito intensa e ele cai prostrado. Paulo cai prostrado. Ele cai ao ver aquela luz. Quem era aquela luz? O próprio Cristo. Era o Cristo já ressurreto. Então Paulo, ele vê o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Ele ouviu as suas palavras. Então, naquele instante, Paulo passa de perseguidor de cristãos a pregador do evangelho. Olha isso. Numa visão que ele tem, ele vê Cristo, ele ouve Cristo e ele passa de perseguidor a pregador do evangelho. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, e durante a caminhada, e depois de várias prisões que Paulo foi submetido, nós chegamos aí ao capítulo 27, que vai narrar o quê? Porque Paulo, numa dessas prisões, ele pede para ser levado a César, em Roma, por ele ser um cidadão de Roma. E ele, quando ele vai sendo levado, ele vai sob escolta neste navio.
E foi uma viagem, irmãos, que se vocês se interessarem e entender melhor, no capítulo 27 de Atos, foi uma viagem muito conturbada. Muito conturbada, por quê? Porque teve muito temporal. E o temporal foi destruindo tudo. Destruiu o navio, só não matou as pessoas, porque o Senhor disse a Paulo que nenhuma alma se perderia ali nessa viagem, né? E aí a gente chega, né? O navio naufragou e nós chegamos aí ao capítulo 28 de Atos, que nós acabamos de ver aqui, né? E no resumo do capítulo 28 que eu li, nós vemos aí então que Paulo e os que estavam com ele, e diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 37 do 27, diz assim, ó: e éramos ao todo no navio 276 almas, ou seja, tinha 276 pessoas neste navio. E o Senhor disse a Paulo que nenhum deles ia se perder. Então perdeu-se nessa viagem conturbada, nessa tempestade toda, perdeu toda a bagagem do navio, perdeu toda a carga, perdeu-se o navio. Mas por uma promessa do Senhor a Paulo, nenhum dos que estavam ali perdeu as suas vidas. Imagina isso, irmãos, num mar revolto, numa tempestade, navio para lá e para cá nas pedras, naquele vento todo, o navio se perde, a carga se perde, mas nenhuma vida se perde. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa do Senhor, isso é palavra do Senhor, né? Então, dos que estavam ali, eles chegam, conseguem descer numa ilha. E ali eles veem que é a ilha de Malta, no capítulo 28. E no resumo dessa história, né? Todos que chegaram ali, chegaram cansados, molhados e com muito frio, porque era um dia muito chuvoso. A ilha era hospitaleira, diz a palavra do Senhor, que eles foram muito bem recebidos, né? Os nativos fizeram uma grande fogueira para recebê-los. A palavra continua que Paulo foi ajuntar madeira para colocar nessa fogueira que foi feita para eles. Quando Paulo vai colocar os gravetos, a madeira que ele ajudou, uma cobra, né, uma víbora de um veneno mortal morde as mãos de Paulo, a mão de Paulo, né? Esse é o resumo da história. Eles chegam na ilha, todos cansados, molhados e com frio. São bem recebidos pelas pessoas que estavam ali. Eles fazem uma fogueira para aquecê-los do frio. Paulo vai ajudar a buscar esses gravetos. Quando ele lança os gravetos no fogo, uma cobra lhe morde a mão. Esse é o resumo da história. E aí, irmãos, eu gostaria de falar sobre os símbolos que estão nessa passagem, né? Nós vimos aí que era uma ilha, teve uma fogueira, tinha uma víbora. Então eu vou falar um pouquinho dos símbolos que Deus colocou em meu coração dessa passagem, tá? Então, primeiro aí, no versículo 1, diz que Paulo, né, chegou na ilha chamada Malta. Irmãos, essa ilha, para mim, ela tem a simbologia da igreja. A ilha de Malta tem a simbologia da igreja. Ela representa
a igreja. E aí, há algum tempo atrás, você podia dizer assim, a igreja é aquele templo que fica entre 4 paredes, né? E o Senhor Jesus já nos dizia que a igreja somos nós. A igreja somos nós. E aí, nesses dias atuais que nós estamos, de um mês para cá, onde nós fomos proibidos de entrarmos no templo do Senhor, nós percebemos e confirmamos essa palavra. A igreja somos nós, né? E aqui na palavra vai dizer que as pessoas que estavam nessa ilha, eles foram receptivos. Eles foram muito bem receptivos, né? Porque a primeira coisa que eles correm, eles vão fazer uma fogueira para aquecê-los. Então eu entendo, irmãos, que essa é a posição da igreja. A igreja, ela tem que receber os nossos irmãos que chegam cansados, molhados, com frio. E isso são algumas das citações, porque é isso que está na palavra, mas aquele irmão que chega precisando de nós. Nós somos a igreja. Então, nós temos que fazer isso com os nossos irmãos que chegam. Nós temos que receber bem aqueles que o Senhor nos envia. Porque, irmãos, uma pessoa que vem para as nossas vidas necessitando de alguma coisa, ela não veio por acaso. Ela não veio por acaso. Nós somos a ilha de refúgio deles. Esses irmãos estão precisando, e agora eu vou colocar entre aspas, por causa do momento, eles estão precisando de abraços. Esses irmãos estão precisando de agasalhos. Esses irmãos estão precisando daquilo que nós podemos dar, que é o amor. O Senhor não nos vendeu amor. De graça nós tivemos e de graça nós devemos dar. O Senhor Jesus é a prova disso. Ele, por amor, ele foi para a cruz. Por muito amor, ele foi para a cruz. Então é desse amor que eu estou falando. É com esse amor que nós devemos receber os nossos irmãos que estão precisando. Nós estamos num momento bastante crítico. E é nesse momento crítico que nós devemos estender as nossas mãos. A internet falhou aí. As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. Aquele local entre 4 paredes está fechado. Mas o nosso coração não pode estar fechado para as pessoas. O nosso coração não pode estar fechado. Nós somos a igreja hoje. Nós somos a igreja. E nós precisamos dar a esses irmãos o que eles estão buscando. Irmãos, muita gente está precisando, às vezes, quando eu falo de abraço, eu não estou mais falando físico, porque nós não podemos estar com esse contato, mas ele está precisando de uma palavra, amiga. Ah, mas agora eu não estou mais, eu não encontro o meu irmão lá na igreja no domingo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você pegar o seu telefone, eu estou falando de você pegar o seu WhatsApp e passar a mensagem para alguém, perguntar como que ele está. De repente ele não vai te pedir arroz com feijão. Talvez ele não vá te pedir arroz com feijão, mas ele vai te pedir uma palavra de Deus porque o coração está angustiado. Irmãos, tem muita gente que está com o coração angustiado, sim, está triste. Às vezes por um acontecimento, e eu não falo só do momento que nós estamos, mas outros acontecimentos, porque afinal de contas, esse coronavírus não é o assunto, é o assunto do momento, mas não é um acontecimento só do momento. Tem muita gente passando por muitos outros problemas, muitos outros problemas na sua vida, muitas outras situações. De repente o problema dessa pessoa não é financeiro, mas de repente o problema dessa pessoa é a solidão. Irmãos, nós estamos fechados dentro de casa. E muita gente não consegue
né? Às vezes nós aproveitamos a nossa solidão de agora e vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ver uma pregação no Face, no YouTube, mas tem gente que não tem acesso a isso, ou não tem forças para isso. Então, às vezes, o mal que está acometendo essas pessoas nesse momento não é a doença em si, mas é a solidão. Ela não pode sair mais, ela não pode ir na praça, ela não pode ir num shopping, ela não pode sair. Então, às vezes, essa pessoa está padecendo de solidão, padecendo de tristeza. Às vezes, a tristeza dela nesse momento é de ver tanta notícia ruim e começar a assimilar aquilo tudo, absorver aquilo tudo. E qual a nossa função como igreja? É levar uma palavra para eles. Então, neste momento, nós aqui, a ilha de Malta, para Paulo naquele momento, era a acolhedora, aonde ele se sentiu seguro, aonde pôde proporcionar vida para eles, porque o navio se perdeu, se destroçou todo ali perto, e eles nadaram e conseguiram chegar até ali. Se não houvesse aquela ilha, eles poderiam ter morrido afogados. Por quê? Porque não tinha nós estamos falando de mar, né? A ilha foi o refúgio. Será que as pessoas têm em você esse refúgio? Você está sendo refúgio para alguém? Você consegue ser esse refúgio para alguém? A solidão, às vezes, irmãos, é pior do que uma doença. A tristeza, a depressão. A depressão faz com que as pessoas se afundem num buraco escuro. Então, de repente, hoje eu preciso ser uma ilha de refúgio. Eu preciso ser a igreja. E a igreja precisa ser receptiva. Eu preciso receber com abraço, eu preciso receber com agasalhos, né? Aí nós temos aqui outro símbolo, que é a fogueira. Quando Paulo e os outros tripulantes do navio chegaram, eles foram recebidos nessa ilha, né? E ali, aqueles nativos do local, vendo que eles estavam todos molhados, com frio, cansados, eles correm para fazer uma fogueira. Para eles, para aquecê-los, né? E aí me chama muita atenção, né? Porque diz assim, ó: nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, né? Então eles correram para fazer a fogueira. A fogueira, o fogo daqui, ele vem representar o Espírito Santo de Deus em mim. O Espírito Santo de Deus em nós. Você consegue entender isso? Você consegue chegar nisso? O fogo naquela ilha, naquele momento, era o Espírito Santo de Deus em nós. E aí me chamou bastante atenção a questão deles correm para fazer uma fogueira no meio da chuva. Chuva não era para apagar o fogo? Você pensou que a chuva não era para apagar o fogo? Como que eles conseguiram acender uma fogueira na chuva? E aqui a palavra de Deus, ela não fala assim, se acendeu um foguinho, uns pauzinhos, não. Ela relata acendendo uma grande fogueira. Acendendo uma grande fogueira. Ele não fez um foguinho, fez uma grande fogueira. E aí eu volto a te perguntar, a água não apaga o fogo? Como que se acende uma grande fogueira na chuva? E aí eu te falei,
que esse fogo representa o fogo do Espírito Santo de Deus em nós. Irmãos, nós não podemos deixar que as intempéries da vida apague o Espírito Santo de Deus em nós. Nós não podemos. Tem que ser ao contrário. Assim como foi aqui na ilha, tem que ser ao contrário. Quanto mais intempéries, mais eu me achego a Deus e mais o Espírito Santo de Deus cresce em mim. Ah, mas não é possível. É possível sim, irmãos. É possível sim. Foi no meio dessa pandemia toda que o povo de Deus se ajuntou para clamar a Deus, fazer jejum a Deus, jejum e clamar ao Senhor. Foi no meio dessa confusão toda. Então é possível sim. É possível sim que mediante alguns problemas eu me sinta mais fortalecido ainda. É possível sim. Então, o Espírito Santo de Deus não pode, eu não posso deixar esse fogo apagar em mim. Eu não posso deixar esse fogo apagar em mim. Só um minutinho, vou olhar as palavras aqui. Aí me chama a atenção, né? No versículo 3, diz assim: E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, ou gravetos, ou madeira, né? E pondo as mãos no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Essa víbora, irmãos, que vem representar essa víbora? Essa víbora vem representar o que eu acabei de falar para os irmãos, os problemas. Os problemas. Os problemas não podem me abalar. Os problemas, eles não podem tirar a minha fé em Deus. Os problemas não podem me afastar de Deus. Então essa víbora aqui, ela vem representar os nossos problemas. E muitas vezes, irmãos, ela vem representar os próprios demônios. Porque é neste momento de fragilidade que muitas coisas vêm querendo tirar a nossa fé. Vêm querendo nos abalar, né? Essa víbora, que ela é tratada aqui, ela é uma cobra de um veneno mortal. De um veneno mortal. Então aqui ele diz assim, né? Que, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, quando põe no fogo uma víbora, fugindo daquele calor todo, ela morde a mão de Paulo. E aqui nós estamos falando dos problemas que surgem em nossas vidas. E aí nós vemos a questão da víbora. Ela estava no meio dos gravetos. Parem para raciocinar. Ela estava no meio dos gravetos. Paulo, quando todo mundo monta a fogueira, ele sai e vai buscar mais gravetos para pôr na fogueira, né? Enquanto ele junta lá e traz, a víbora está no meio, mas Paulo não percebe a presença dela ali. É só quando ela é jogada no fogo que ela se manifesta. Isso aí me traz um alerta, irmãos, que às vezes eu posso estar fazendo algumas coisas que me parecem boas. Eu posso estar fazendo coisas que me parecem boas. E o problema está ali, quietinho. O inimigo está ali quietinho. Eu estou fazendo, estou agitando, estou buscando, estou fazendo todo dia, parece bom, nada de errado. E o problema está onde? Escondido. Enquanto eu mexo nos gravetos, a cobra está ali, escondida.
E eu não vejo, não sinto a presença, ela não faz barulho, ela não me morde, ela não faz nada. Paulo traz, e a palavra não diz, mas assim, voltamos. A fogueira está aqui, tá? Retomando a palavra. A fogueira está aqui. Se Paulo saiu para buscar os gravetos, os irmãos há de entender que esses gravetos não deveriam estar muito próximos aqui. Os gravetos deveriam estar longe, né? Então Paulo sai dali, vai buscar os gravetos, e eu acredito que estivessem longe, porque se ele foi ajudar, se estivesse pertinho, não tinha muita necessidade. Aí ele vai buscar. Então, enquanto ele busca, demora-se a vir e está trazendo, está manuseando, a cobra está quieta ali, a serpente está quietinha ali. Ela não se manifesta, né? Só quando Paulo joga essa madeira no fogo é que ela pica Paulo. Os irmãos conseguem ver essa cena? Os problemas são assim, né? Muitas das coisas. Às vezes eu estou fazendo algo que me parece bom, o inimigo está suave na neve, na nave, né? Suave na nave. Não se manifesta, não faz nada. Quando você coloca no fogo, e eu falei que o fogo aqui é o fogo do Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus. É que esse problema, que essa se manifesta. Aqui eu aprendo que todos os meus problemas, todos os meus projetos, os meus propósitos, têm que ser expostos primeiro a Deus. Eu entrego tudo na mão de Deus. Eu jogo tudo na mão de Deus. Eu jogo no fogo do Espírito Santo para que se queime todos esses problemas, para que eles se manifestem todos, porque é terrível, irmãos. Imagina, eu estou carregando os meus gravetos e às vezes eu posso carregar gravetos aí um bom tempo. Eu não sei a distância que Paulo carregou esses gravetos, mas e na minha vida? Eu posso carregar gravetos nas costas um bom espaço de tempo aí, por 1 quilômetro, 2, não sei. E a cobra está enrolada ali. Por quê? Porque ela não está exposta, ela não foi jogada ali para Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. Porque as víboras podem estar escondidas e nós não vamos perceber. Nós não vamos perceber. Ela só se manifesta para fugir do calor. Ela só se manifesta quando ela é colocada no fogo. É ali que ela pula fora, ela tenta pular fora. E quando ela tenta pular, ela vai na mão de Paulo. Ela vai na mão de Paulo. E Paulo diz a palavra do Senhor que Paulo, ele sacode, né, a mão, para tirar o problema, para tirar a víbora. E aí eu aprendo outra coisa. Paulo só conseguiu ser salvo porque ele estava trabalhando. Como é isso, missionária? Não entendi essa tua lógica aí. Paulo foi buscar gravetos para alimentar o fogo. Porque o fogo só aumenta quando eu coloco mais... me ajuda aí. Quando eu vou colocar mais combustível nele, né? Ali era a lenha, a madeira. Esse fogo aumenta
quando eu alimento ele com o que ele precisa. O combustível dele ali era a lenha. Paulo foi trabalhar, foi buscar a lenha para alimentar o fogo. E enquanto ele trabalha e alimenta o fogo faz a cobra aparecer. E aí eu entendo, irmãos, que se no meu trabalho com Deus tem aparecido algumas serpentes, eu não posso desistir. Eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus tem colocado na minha vida porque aparecem umas cobras, não. Sabe por quê? Porque quanto mais eu trabalho, mais eu alimento esse fogo e mais o fogo vai consumir as coisas que estão escondidas, mais o fogo vai fazer aparecer as coisas escondidas, os inimigos escondidos. E aí eu te falo, você está recebendo algumas críticas aí? Você que tem ministério, ou você que tem uma profissão, você está recebendo críticas? Não tem problema. Quanto mais criticado você for, mais lenha você ponha na fogueira, mais lenha você coloque na fogueira. Porque quanto mais você trabalha, quanto mais você desenvolve o seu ministério, mais o Senhor vai estar te mostrando aquilo que nós precisamos encontrar, aquilo que nós precisamos descobrir, né? Aqui, nessa palavra, eu entendo uma frase que a gente fala muito. Quem já ouviu falar aí que o diabo se levanta para cair? Pode levantar a tua mão, porque eu tenho certeza que você já ouviu. E nessa palavra, eu posso trazer essa frase e colocar ela aqui. O diabo se levanta para cair. Porque aqui, quando ele levanta para picar Paulo, é a hora que Paulo sacode a mão e ele volta para o fogo e é consumido pelo fogo. Então, se Satanás está se levantando na tua vida, no teu ministério, na tua obra, balança ele, porque ele vai cair no fogo consumidor do Senhor Jesus. Amém? Né? E aqui, Paulo, quando ele sacode a mão, que ele derruba a víbora, a palavra de Deus não fala nada, tô olhando, não fala nada que Paulo sentiu medo de morrer. Porque as pessoas que viram a víbora pegando nas mãos de Paulo, aqui no versículo 4, diz lá, certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar, a justiça não deixa viver. Eles esperavam, lá no versículo 6, achei aqui, que a mão viesse a inchar todo, ou cair morto de repente. Mas a palavra de Deus não fala nem que Paulo ficou com medo. E sabe por que Paulo não ficou com medo? Porque no capítulo 27, versículo 23, diz assim: palavras de Paulo, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Por isso que Paulo não sentiu medo. Paulo sabia que aquela víbora era mortal. Ele sabia. Ele não fez escândalo, não fez nada. Ele balançou a mão, sacudiu a mão, tipo, quero isso não.
Ele não sentiu medo. Mas ele não sentiu medo, porque quando ele estava no barco, ainda embaixo daquela tempestade toda, o Senhor falou para ele: Paulo, não temas, não temas. Importa que você seja apresentado a César. Então, para Paulo chegar a César, Paulo tinha que passar pelo mar. Se ele foi para a ilha, ele tinha que sair vivo da ilha para chegar na Itália, em Roma. Então, como que ele ia ter medo se o próprio Deus falou para ele: não temas, porque você vai chegar a César? E aí eu te digo uma coisa: quantas vezes o Senhor já falou, já te prometeu que vai te levar a tal lugar? Só que você, no meio do caminho, acontece alguma coisa, você faz o quê? Você fica com medo. Ai, porque eu não vou conseguir. Mas não vai conseguir por quê? O Senhor não prometeu? O Senhor não falou que você vai chegar? Não importa o que vai acontecer no caminho. Não importa o que vai acontecer no caminho. Ele já falou que você vai chegar. Os obstáculos são para ser vencidos. Talvez alguns tenham que ser até contornados. Mas o Senhor garantiu que você vai chegar. E foi por isso que Paulo não teve medo daquela víbora. Não aprontou um escândalo, nada disso. Por quê? Porque ele tinha certeza. Ele acreditava na promessa de Deus. Ele acreditava na promessa de Deus. Deus fez uma promessa e ele simplesmente, se Deus me prometeu, foi o próprio Deus que me falou, que me garantiu que eu vou chegar a César, então eu vou chegar. Com mão ou sem mão eu vou chegar. Mas a minha vida não vai ser perdida no meio do caminho. A minha vida não vai. Ah, o Senhor te prometeu que muito distante ainda, mas Ele tem algo a cumprir na sua vida. E aí hoje você é acometido de uma doença, você, não, porque eu vou morrer. Não, eu vou morrer porque eu estou doente. Mas o Senhor não falou que bem lá na frente você ainda vai passar por tal situação, Ele ainda tem algo para te entregar? Então por que é que você acha que você vai ter a sua vida perdida hoje? O Senhor não prometeu? Olhe ao longe, olhe de acordo com a promessa de Deus. Sobre certeza, eu preciso confiar nessa palavra que Ele me deu. Quando Ele fala que Ele vai sarar a nossa terra, eu creio nisso, eu tô crendo nisso. Eu acalmei meu coração por isso. Por quê? Porque o Senhor me prometeu. Eu não posso ler a palavra hoje, crer na promessa dEle, e amanhã eu estar com medo. Eu não posso. Porque daí ou eu creio ou eu não creio. Não adianta eu ler uma palavra hoje, me emocionar, sair com o coração revigorado e amanhã eu estar com medo de novo. Não adianta. A promessa é que Deus vai curar a nossa nação. Então eu creio nisso. Eu não sei como que vai ser, mas eu creio nisso. Isso é uma palavra para mim. Para mim. Então Paulo teve a promessa de que ele ia chegar a César. Ele não teve medo. Não. Com mão ou sem mão ele chegaria. Certo? E ele seguiu em frente. Ele continuou com o que ele estava fazendo. Ajuntando gravetos e colocando no fogo. Foi assim que ele fez. E aí, aqui nos versículos seguintes, né, no 4 mesmo. Olha lá, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada nas mãos, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Aqui eu vejo aqueles mesmos homens que acolheram. Irmãos, olha isso, que coisa. Né? Eu falei que a ilha ali representava a igreja, me representa. A igreja me representa, eu represento a igreja. Então, eu falei de acolher os irmãos. Então, eu vejo a palavra aqui. Esses mesmos nativos aqui, que quando esses homens chegaram com frio, com fome, cansados, correram e foram fazer uma fogueira, né? E fizeram a fogueira para aquecer, são os mesmos homens, que quando vê a cobra picando a mão de Paulo e sabendo que ela era mortífera, né?
são os mesmos que estão julgando. Você vê que louco? Isso é muito louco. O homem, as pessoas que te estendem as mãos, às vezes no momento que você está precisando muito, sim. Mas qualquer coisa depois, são os mesmos homens que colocam em dúvida e começam. Ah, mas esse homem é pecador, Paulo é pecador. Pô, o cara saiu de lá. Passou por uma tempestade terrível, quase morreu no mar. Ali ele escapou. Aí ele chega aqui, Deus enviou para ele uma serpente porque é para matar ele, porque sabia que era venenosa. Então olha para você ver. As mesmas pessoas que às vezes te acolhem, as mesmas pessoas que estão ali na tua frente, até te ajudando, quando você dá um tropeço, ou quando te acontece alguma coisa que aparentemente está estranho, são os primeiros que te condenam. Está na palavra de Deus que os mesmos homens começaram a olhar os acontecimentos em volta de Paulo e começou a pensar o quê? Ah, esse homem aqui, ele deve ser um assassino, né? O cara deve ser perigoso, porque Deus não quer deixar ele escapar de jeito nenhum. Isso já te aconteceu? Isso já te aconteceu? De alguém que hoje te estende a mão, amanhã quer te puxar o tapete? Melhor nem comentar, né? Melhor nem comentar. Às vezes, por muito pouco, aquelas pessoas que te ajudaram, um caso ou outro, logo em seguida elas estão te questionando. Eu não sei por que você está passando por isso, mas eu vou te estender a mão. Daí vai lá, estende a mão, né? Abraça tudo. Quando você começa a passar uns apertos, o negócio é o seguinte: eu te ajudei, tô tentando te ajudar, mas eu acho que você tem que mudar o comportamento, que tem alguma coisa na sua vida que não tá agradando a Deus, não. Porque, nossa, pensa na pessoa sem sorte, pensa na pessoa. Deus tá pesando a mão. Deus tá pesando a mão aí. Irmãos, essa não é a nossa função. A nossa função é ser do versículo 2, que é o de abraçar. A nossa função é de acolher, é de ver o que a pessoa precisa, de estender a mão. Dá até uma palavra de correção, por que não? Mas com amor. Esse povo aqui, do versículo 4, que ajudou no versículo 2, já muda de comportamento muito rápido. Isso não é ser igreja. Ser igreja é o versículo 2. O do versículo 4 não é ser igreja. Não é. E aí, continuando aqui, né? Aí eu vejo aqui na palavra do Senhor que as pessoas às vezes se espantam quando nenhum mal nos ocorre. Porque esses homens, eles, aqui no versículo 6, eles dizem o quê? E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Tem gente que não consegue ver Deus na nossa vida. Tem gente que não consegue pensar que por que é que nenhum mal ocorre àquela pessoa. Tem gente que não percebe que Deus é a nossa força, que nós nos espelhamos no poder de Deus, né? Nós estamos ali crendo. As pessoas não entendem.
que nós podemos perder uma luta, mas a batalha é o Senhor que vence por nós. E Ele já venceu. A batalha o Senhor já venceu por nós. Então aquelas pessoas que olham para você quando você está crendo, quando você fala, não vai ser assim, porque o Senhor deu a sua palavra. A pessoa olha para você com desdém e fala, como não? Como não vai ser afetado? Falta fé. Falta fé. E aqui quando eles dizem, mudando de parecer, diziam que eram Deus. Irmãos, Deus só existe um. Só existe um. É Ele que nos sustenta. É Ele. A palavra do Senhor vem nos ensinando que Deus usa os homens, mas Ele usa os homens não para que se vangloriem. Ele usa os homens para que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja louvado e glorificado para todo sempre. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Diga para o Senhor nessa noite, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer segundo a tua vontade. Mas não faça isso querendo uma coroa para você. Faça isso porque você entendeu o Evangelho do Senhor. Que você entendeu a nossa missão aqui. Deixe ser usado pelo Senhor. É neste momento que nós seremos uma família de Deus, que nós seremos os abençoados de Deus, mostrando o amor de Deus a todos. Deixa Deus aparecer na tua vida. Deixa Deus aparecer na tua vida. Que em tudo que você vai fazer, coloque o Senhor na frente. Porque nessa palavra de hoje eu entendo que em tudo que eu coloco o Senhor na frente, se algo tiver escondido, querendo me atrapalhar, tiver escondido nos meus atos, se o Senhor está na frente, o Senhor queima, entra com o poder e queima e revela para nós aonde está o inimigo de nossas almas escondido. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração, uma palavra que me ensinou bastante, porque às vezes o que me parece que eu estou fazendo de bom, pode não ser bom, pode ter algo escondido. E eu preciso descobrir aonde estão os meus inimigos escondidos, que o Senhor nos revele, que o Senhor passe o seu fogo entre nós, e revele qual é a víbora escondida nas nossas vidas. Amém? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, nós estamos unidos numa só fé, unidos num só propósito, e Deus é maravilhoso em nossas vidas. Vamos crer nas promessas que o Senhor tem feito nesses últimos dias, e crer que a nossa terra será curada, será sarada pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela tua presença, Senhor, nessa palavra, Senhor, nessa palavra que trouxe, Senhor, para o meu coração revelações importantes, Pai. Senhor, que nós sejamos a igreja, Senhor, que recebe, Senhor, recebe, abraça, aquece nesses dias frios, Pai, que seca, Senhor, do molhado da chuva, Senhor. Mas que o Senhor é o fogo que faz aumentar as chamas embaixo das chuvas, Pai. Nem mesmo a água pode apagar o fogo do Espírito Santo em nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, abençoa
Abençoa a minha casa, a minha família, Senhor. Abençoa, Senhor, os lares daqueles que estão nessa live agora, Senhor, dos que vão assistir depois, Pai. Que a sua presença seja, Senhor, palpável em nossos lares, Pai. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, por cada instante na tua presença. Obrigado, Senhor, por me deixar, por permitir que eu seja, Senhor, uma disseminadora do teu evangelho, Senhor. Que cada um de nós possamos ser Paulo, Pai. Possamos ser Paulo e pregar o teu evangelho, levar o teu evangelho nos lugares mais distantes, Pai. Senhor, abençoa os lares, abençoa, Senhor, aqueles que neste momento, Senhor, por um motivo ou outro, Senhor, se encontram entristecido, se encontre, Senhor, deprimido. Oh Deus, visita aqueles, Senhor, que estão se sentindo sós, Pai. Que a solidão bata em retirada desses corações, Pai. Que a pessoa possa entender, Senhor, que ela nunca está sozinha. A tua presença, Senhor, é sempre conosco, Pai. É promessa tua, Senhor, que o Senhor estaria conosco até a consumação de tudo. Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor possa estar no teu lar agora. Deus Santo e Poderoso, Ele nunca nos abandona. Creia, creia. Eu te peço, creia. Não se deixe levar pelas notícias. O Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é maior do que tudo isso. Karina, beijo, Karina. Deus abençoe por mais um dia aí. Ana Cristina, Deus te abençoe. Pastora Sônia, saudades. Deus te abençoe, pastor. Aline, Deus abençoe. Pastor Daniel, Deus abençoe a tua vida, pastor. Oh, Deus Santo e Poderoso, todos aqueles que estiveram aí conosco nesta noite, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém? Saudade de todos. Amém. Deus abençoe.